noise gate é um processador que desliga ou atenua significativamente um sinal desde que ele esteja abaixo de um limiar que é escolhido pelo usuário. Vamos ver como é que ele funciona. A ideia do noise gate é que o programa desejado passe sem alteração por ele, enquanto os sinais indesejados, como ruídos e afins, quando o programa desejado não está presente, seja atenuado ou silenciado. O noise gate é muito útil também para evitar vazamento de instrumentos e microfones que não deveriam estar captando aquele instrumento. A utilização de noise gate com microfones com padrão polar ideal para a aplicação pode levar a grande separação entre fontes de sinal, se isso for o desejado. Vamos entender quais são os controles do noise gate. O primeiro controle é o threshold, como nos nossos compressores. O threshold vai dizer para o gate qual é o sinal que deve passar sem ser alterado. Você escolhe qual é o nível a partir do qual o gate vai se abrir e o sinal vai passar sem que haja nenhuma alteração. Depois a gente tem o tempo de ataque. De novo, é o tempo que o gate vai levar para abrir a porta. Se a gente coloca um ataque muito rápido, é porque a gente tem sinais percussivos, a gente não quer perder nenhum transiente daquele sinal. O controle de hold diz para o noise gate quanto tempo essa porta deve estar aberta, mesmo depois que o sinal baixou do threshold. O controle de decay diz para o gate quanto tempo o sinal vai levar para ser totalmente atenuado depois que passou o tempo de hold. Ou seja, você tem um tempo de hold que a porta está completamente aberta. Depois que passou o tempo de hold, tem o tempo de decay, que o sinal vai começar a cair gradativamente até terminar o tempo de decay. Ali a gente tem o range de atenuação. Quanto é que a gente quer atenuar nesse sinal indesejado? A gente quer ele todo atenuado ou a gente quer atenuar só um pouquinho? É nesse controle que a gente vai escolher esse parâmetro. Depois a gente tem os controles de filtros. Esses controles são muito importantes. Explico por quê. O noise gate, ele tem dentro do seu circuito um circuito detetor, que é onde ele recebe o sinal para dizer para o gate o que ele tem que fazer. Abra agora, fecha agora. Esse detetor, ele pode ter uma equalização, ele pode ter um filtro para que ele não ouça sinais indesejados. Esse detetor, ele só vai ouvir o sinal que aquele microfone está captando. Por exemplo, numa bateria, nós temos o caixa da bateria, os tambores da bateria, temos todos aqueles canais da bateria, todos juntinhos, com os microfones todos perto uns dos outros. Então, o ideal é que o detetor do noise gate só ouça a frequência fundamental daquele tambor que aquele microfone está microfonando, que aí você consegue fazer com que o threshold não seja tão alto e você não perca todas as tocadas do baterista. Ou seja, o detetor do noise gate, ele não vai estar ouvindo bem a caixa, ele não vai estar ouvindo bem os pratos, ele não vai estar ouvindo bem o bumbo. Por quê? Porque nós filtramos esses sinais e deixamos apenas o sinal da nota fundamental daquele tambor. O uso dos filtros no noise gate é muito importante e, na minha opinião, ela é indispensável para o bom funcionamento do noise gate. Para finalizar os controles do noise gate, nós temos a chave de operação. O que essa chave faz? Primeiro, ela pode bypassar o noise gate. De novo, uma chave importante para a gente saber se aquele equipamento está fazendo aquilo que a gente quer. Na posição central é com o noise gate ligado. E na posição para a esquerda é para a gente ouvir o filtro do detector. Essa posição é muito importante para a gente saber se a gente está filtrando realmente o que a gente precisa filtrar e aquele detector está ouvindo somente a nota fundamental daquele instrumento que a gente quer que abra o noise gate a partir de um determinado nível. No nosso próximo vídeo, vamos falar sobre os efeitos, que são a cereja do bolo. Até já!